É difícil ser artista no Brasil ou isso é uma conversa de artista que não deu certo? Então, cara, olha só, eu vou mais. Passa na televisão, não pode falar muito palavrão, né? Não pode falar palavrão nessa porra não, tá? Cara, olha Sem só, palavrão nessa olha porra. como é que começa a minha resposta. É difícil ser humano no Brasil. Você nascer no Brasil já é uma quase impossibilidade. É um filme do Missão Impossível. Você nascer no Brasil já é difícil. Você ser um ser humano no planeta já é difícil. O Brasil é uma terra maravilhosa. A gente tem tudo. A gente não tem terremoto, a gente tem manga, a gente tem coco, a gente tem uma felicidade, a gente tem uma mistura. A gente é mas a gente não é uma nação. A gente não é uma nação. Se você for ver, essa pandemia fez a gente se ver a desigualdade, porque a desigualdade, é a desigualdade, mas, meu, na porrada, a desigualdade social brasileira é uma das coisas mais profundas que tem. Então, quando você pergunta essa coisa de ser artista, o Jackson do Pandeiro tinha uma música tão linda, ele falava assim: o advogado nasceu para ser advogado, o médico nasceu para ser médico, e eu nasci para ser cantador. Eu nasci para ser artista, então é difícil ser humano, é difícil ser artista, é difícil ser médico, é difícil ser catador de lixo, é difícil tudo. Verdade. Mas o ser humano está acostumado em você ver um mendigo na rua passando fome. O ser humano não pode acostumar, porque a gente não precisa disso. Existem 6 famílias no planeta, David, 6, que têm todo o dinheiro do mundo. Se você pegar 10% desse dinheirinho desses caras, dá para dar comida para todo o planeta. Dá para todo o planeta ter uma vida boa, com casa, com internet. Tinha um filho da puta em 1890, chamada Nikola Tesla. É um cara, um cientista, que inventou a internet sem fio para o planeta inteiro de graça. Você sabe o que quer dizer isso? E aí os caras destruíram esse cara morreu na sarjeta, fudido. Meu, é difícil viver, já é difícil deles. Então, quando você fala assim do artista, é difícil ser artista que não deu certo, meu, ninguém, mesmo quem dá certo, não dá certo. Por quê? Bom demais. Sabe por quê? Uma coisa que meu pai também me ensinou: o sucesso e o fracasso, eles são iguais, eles são impostores. Então, o que você tem que você tem que saber primeiro o que você quer ser da vida, o que é uma coisa quase impossível para um ser humano. Eu tive um rabo danado, porque eu nasci músico, numa família em que meu pai me deu a liberdade total para ser o que eu quisesse. A vida é sua, estrague como quiser, eu estraguei direitinho, virei músico, né? Artista, virei ator, virei produtor. Então, a resposta para a tua pergunta é difícil ser humano no planeta. No Brasil, é missão impossível. Hoje em dia, então, do jeito que a gente está. Respondi a tua pergunta ou não, Denis? Respondidíssimo. Mas eu queria que você me dissesse como é ser um artista não tão convencional, digamos assim. Eu sempre achei você assim, de uma criatividade absurda. Eu sempre lembro de você e eu lembro de uma frase do Glauber Rocha, que ele dizia: eu sou um artista, não me exijam coerência. Então, como é que é ser um artista não convencional no Brasil de hoje? Então, Vitor, é, é engraçado. Eu acho que, como eu nasci numa família muito libertária na década de 70, eu nasci em 65. Eu nasci no meio da ditadura militar, né? Nasci um ano depois de 64 e eu nasci de um pai muito, muito, muito liberal. A primeira coisa que ele me falou, quando eu tinha 2 anos, 3 anos, ele falou assim: a vida é sua, estrague-a como quiser. Então ele me deu uma liberdade de ser o que eu quisesse e sendo artista, e ele me ensinou uma coisa muito bonita que eu tento avisar para as pessoas assim: não ter medo de errar, sabe? Então um artista ele não se faz
de uma peça de teatro, ele não se faz de um disco, ele não se faz de uma trilha de longa, ele não se faz de um... Ele se faz de uma vida, ele se faz de um estofo de coisas. Então eu já fiz 70 trilhas sonoras. Aí você vai a primeira vez tocar em Paris, eu vou tocar em Paris. Eu já fui 12 vezes, 15 vezes para Paris tocar. Então, o que o artista precisa, na verdade, não é ser convencional ou não ser convencional. Ele precisa ter um estofo. E eu tenho o estofo da liberdade. Se eu quiser fazer... Eu estou fazendo agora, toda quinta-feira, no Facebook, que eu estou com muito seguidor, eu não respondo as mensagens, porque o Facebook tem muita gente do mal, assim, tem muita gente que te destrói. Mas no Instagram, não. Verdade. No Instagram, por exemplo, o Davis me achou no Instagram, não foi, Davis? Aham. Então, aí você mandou mensagem, já tá tudo certo. Eu respondo todo mundo. E aí vem um cara, só para você... Eu vou fugir um pouco da resposta, mas você vai entender. Não, tá de boa. Tem um cara chamado Cleroac, que é um palhaço, que ele mandou uma mensagem de áudio para mim assim, falando em outra língua. Eu falei, caralho, eu respondi em outra língua. A gente ficou 2 semanas só falando em outras línguas, qualquer nota. Aí depois ele falou, cara, eu gosto muito de você. E eu falei, cara, eu também gostei de você. Nunca falei com ninguém em outras línguas assim. Vamos fazer um live no Instagram sem falar uma palavra de português? Falou, vamos. A gente fez quinta-feira passada, foi um sucesso. Estamos fazendo toda quinta-feira. Quinta-feira que vem, às 8 horas, as pessoas entram no meu Instagram, vê nós dois falando qualquer coisa, cantando, inventando música na hora. Então é uma coisa libertária, né? Uma coisa Eu tenho uma coisa com a libertação da alma da gente. A gente não pode ter preconceito na música, né? Não pode ter preconceito na vida, mas na vida a gente tem contra puta, contra não, contra gordo, né? A gente tem preconceito, é uma coisa do ser humano. Aprender a viver na diferença é uma coisa muito difícil. Mas na arte, a sua pergunta é como é ser um artista diferente? Eu não sei, você que tem que dizer, porque eu me sinto um ser humano normal, mesmo sendo diferente, entendeu? É você que tem que falar, Bu, você é muito louco. Eu falo, pô, legal, tá tudo bem, mas para mim, eu acho suas construções musicais incríveis, assim, porque elas não são convencionais de forma alguma. As formas que você acaba utilizando para expressar aquela ideia. Assim, o Mafaro, por exemplo, eu acho incrível. A música Imaginação, por exemplo, nossa, aquilo ali é fantástico. Obrigado. E eu fiz essa música na África, né? No Zimbábue, né? Eu estava lá no Mafaro, quer dizer, na língua deles do Zimbábue, quer dizer alegria, Mafaro, alegria. E é um povo muito sofrido. Quando eu fui lá tocar, com esse disco que você não conhecia, chama Retransformar Africando, que não tem. É um disco que não tem, esse disco aí. É um disco que eu fiz. Ele tá listado nas suas coisas no Wikipedia? Não tá, cara. Esse disco é uma história bem maluca. Ele é um disco meio maldito, meu. Eu não consegui lançar ele direito. Aí eu briguei com o baterista que tocou, aí eu não posso lançar, porque daí tem que pegar a assinatura dele. É uma coisa meio maluca, mas é um disco muito bonito. Depois eu te mando escondido aí. Então, essa música aqui, ó, eu vou falar as coisas, por exemplo, ó, e vocês dois vão fazer onomatopeia, tá bom? Ó, o canto da baleia. Agora chegou. Cara, eu vi você fazendo um vídeo desse daí. Vou tentar fazer. Como é que é a baleia? Você e o Davis também, tá? Tá bom, Davis? Tá, vamos lá. O canto da baleia. Presta atenção. Onomatopeia é som. Não é dança. Então não adianta você fazer com a mãozinha assim, ó. É só o som que vale. Tá bom. O canto da baleia. O voo do beija-flor. Muito bom, muito bom. O latido do cachorro. Essa é fácil, né? A bengala do avô.
Boa, Davis. Boa. O barulho do grilo na mata. Sou do interiorzão, né? Então eu sei. Japonês fazendo pastel. Um elefante dourado de pijama voando no céu. Bulgaras peladas fazendo abdominal. Três turcos malvados sem dentes com cara de mal. Pipocas salgadas e doces, gigante com cueca de anão. Gigante com cueca de anão é... Urso panda dançando balé. Baiano tomando chimarrão. Minha imaginação, minha imaginação, é minha imaginação, é minha imaginação. É mentira que a lua não existe. É verdade quando aparece o eclipse. É mentira que o sol não existe, não. É verdade quando é noite no Japão. É mentira que o Maracanã tá lá no Maranhão. É verdade quando conhece o Berto. É boi! É mentira que o aeroporto em Curitiba nunca fecha. É verdade quando o céu tá encoberto. Por quê? O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. André O mundo de dentro da Bujanra. gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O universo de dentro da gente é o espaço sideral. O universo de dentro da gente é o espaço sideral. Obrigado! Uhul! Bom demais, cara. Nunca imaginei que eu ia um dia cantar essa música com ele. Pois é. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O universo de dentro da gente é Vamos para a pergunta. Eu vou começar aqui pela pergunta do David Martins. Olha, pergunta para ele se o sobrenome Abujanra mais ajuda ou atrapalha no mundo artístico, meu amigo. Pergunta. Então, David, é óbvio que ser filho do Antônio Abujanra, o meu pai, ele foi, poucas pessoas sabem também disso, viu, Vitor? O meu pai foi uma das pessoas mais importantes no teatro mundial. Ele recebeu um prêmio em Mônaco, que é um presente, ninguém sabe que ele recebeu isso. Ele recebeu um prêmio que foi um dos maiores prêmios já dados são pouquíssimas pessoas que ganham isso no planeta. E, pô, eu sou filho de um cara que é muito importante, né? Eu nasci no meio de livros, de teatro, né? Então, por um lado, é um dos maiores presentes que eu tive ser filho dele. Por outro lado, foi muito complexo. Eu nasci artista junto numa família de um cara que era um fodão. E os meus filhos estão se fudendo um pouquinho, porque os dois são artistas também. O meu filho mais velho, o filho da Ana Mui Laerte, que fez o Durval Disco, escreveu o Castelo Rá-Tim-Bum também, ele é guitarrista de blues, maravilhoso. O meu filho de 16 anos é compositor de música clássica, piano e tal. Para eles, né, é difícil ser meu filho também, assim como é difícil eu ser filho do meu pai. Só que a nossa família é uma família muito forte. E as características artísticas de cada um dentro... É que nem médico. Tem um médico que trabalha só com o olho, o outro médico só com o ouvido. Meu pai trabalhava com teatro. Eu, apesar de ser ator também, meu pai não se metia a fazer música. Né? Então, existe esse espalhamento da arte nos Abujanras que faz com que cada um se sobressaia na sua área. E o significado do nome Abujanra? Pai, Abu quer dizer pai. E Janra quer dizer brasa. Pai da brasa. Em árabe. E os nossos antepassados, eles eram ferreiros, né? Ou construíam espadas, tal. Então é muito importante falar, as pessoas falam assim, esse cara aí, ele faz essas loucuras, viu, Vitor? Porque ele é filho de gente famosa.
Falei, gente famosa, meu pai jogava em cavalo, mano. Meu pai era viciado em cavalinho. A gente nunca teve grana. Eu estudei em escola estadual. O que a gente aprendeu a fazer na arte, desde sempre, e eu falo até hoje, é não deixar de errar, não deixar de fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Mano, se você quer fazer uma peça do Shakespeare, meu, coloca a sua avó de cadeira de roda no meio da sala, sobe em cima da mesa e faz o Hamlet para ela. Para de reclamar e faz. E erra. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Faz. Não faz. Você não tem dinheiro para comprar instrumento? Faz instrumento com chiclete e garfo. Mas não deixa de fazer, entendeu? Não deixa de ir atrás do que você quer. Eu nasci músico. Não tinha como falar assim, meu pai é um puta artista famoso, eu não vou ser artista porque talvez eu me foda. Não, eu fui ser. Né? Eu fui fazer tudo. Então, o seu pai, Martins, o David, é maravilhoso ser filho dele. Maravilhoso. Me ajuda muito e nunca me atrapalhou. Nunca me atrapalhou. Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesmo. O que acontece é que o Castelo Rá-Tim-Bum, eu perguntei sua idade, porque ele é um trabalho que da coisa da criança, muita gente, mesmo quem tem 30, 40 anos... Verdade, cara. Né, uma geração, eu acredito, geração. né? E eu tenho um orgulho danado de ter feito bum, 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 Castelo. Eu que fiz essa merda, cara. Dentro do Fusquinha, eu tava no Fusquinha, eu lembro, que foi fazer reunião, não sei o quê. Eu peguei o Fusquinha, que eu tinha um carrinho bem vagabundo assim. Agora não tem nem carro, né?
Mas eu estava com o costume. Na reunião do estúdio para minha casa, eu fiz essa porra, liguei para os caras, não tinha celular. Foi em 94 isso aí. E aí eu fiz. É um orgulho danado. E um grande desafio que eu tive com o Cal foi que ele fez um longa-metragem do Castelo Rá-Tim-Bum. Sabia que tem um longa, né? E o longa-metragem não tem nada a ver com o filme, com a TV. E eu tive que fazer um... Eu falei, porra, Cal, fazer alguma coisa mais legal que o Bum 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 é quase impossível, cara. E o Nino não era o Nino era um outro ator, né? Que inclusive eu encontrei com ele agora, lá em Curitiba. Você já viu esse filme, Davis, o longa-metragem do Castelo? Não vi. Depois dá uma olhada, é super bem feitinho, super Sim, bonito. sim. Fiz com orquestra e tal. E aí eu cantei tudo ao contrário. Então parece russo, assim, movimentar. Ou let's say, ao contrário. É muito louco, é muito louco. Eu fiz em 91. E a letra da música é o que está acontecendo agora. Olha só, Davis, como é que é a música. Ó. O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zamba, tem nego do Zaire. Por que você me trata mal se eu te trato bem? André Abujanra. Você me faz a mal se eu só te... Olha essa letra deles. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce. O sal é salgado. O sal é salgado. O mundo caquinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Todos somos filhos de Deus. Só não falamos das mesmas línguas. Everybody's filhos de God. Só não falamos das mesmas línguas. Pô, essa letra eu fiz em 91. Né? Ei, você viu que eu cantei toda com você. Cantou e me fudeu, porque como tem delay... Cara, eu queria saber sobre... A gente não... Ele disse que ia falar, mas que ele falasse do trabalho com Karnak. Pessoal, você Discos e tal. aqui, tá? Queria que você falasse aí como foi a história do Karnak, porque o Karnak foi logo depois do Os Mulheres Negras, né? O Karnak nasceu inclusive com o Theo Werneck, que você deu. Eu fui pro Egito com o Theo Werneck. Eu, o Theo e mais 2 amigos. A gente era estudante ainda, a gente tinha acabado. Eu já estava fazendo teatro, né? A gente estava no grupo de teatro Boi Voador. A gente foi para Espanha quando acabou o Mulheres Negras. Acabou não, a gente deu um tempo, porque a gente existe ainda. Aí a gente foi para Espanha, aí eu comprei uma passagem de trem para 4 pessoas, que você podia viajar no trem. Então a gente dormia à noite nos trens, e a gente ia, e a gente chegou até na Grécia. Da Grécia eu comprei uma passagem para o Egito, tá? Chegamos sem dinheiro no Cairo, fizemos uma viagem muito louca, e foi lá que eu conheci o templo de Karnak, que é um templo maravilhoso, e resolvi fazer uma banda maior do mundo. Essa é a história do Karnak, a gente estreou em 92. Desde então, a gente veio fazendo vários shows. Aí, depois de 10 anos, a gente resolveu dar um tempo, fazendo um show por ano só. Aí, as pessoas não deixavam o Karnak acabar. E, hoje em dia, a gente voltou, né? A gente está full Karnak. A gente fez uma ópera rock no final do ano passado, chama Rei Nicodemos. Legal. Uma ópera rock que já está em todas as plataformas, aí pode procurar, é muito legal. E agora, na pandemia, a gente está fazendo umas músicas avulsas, que estão muito legais também. Tem um clipe da gente falando de desigualdade, não, é muito legal. Eu posso passar para vocês também.
E é Eu vi isso, o álbum Mulheres de Negras boa agora, continua né, também. Mulheres Negras continua também. E vamos embora, vamos lá, lavando, passando e cozinhando. Eu não tenho a menor ideia de como que sou o Karnak. Eu sei que é muito bom fazer. A gente não tem muito preconceito com estilo, com som. Ilha e a área. Você é um cara muito eclético, que gosta do feio, nós já vamos abordar sobre isso. É um cara que não liga pra estética. Quando eu falo a estética musical, a estética da vida. Mas existiu dois caras, dois homens, dois super-homens na cultura pernambucana. Um chamava-se Chico Sainz e o outro Ariano Suassuna. Na época, André, esses dois tinham uma treta muito grande. Existe um movimento aqui em Pernambuco chamado Movimento Armorial, que foi criado pelo Ariano Suassuna. O outro seria o Chico Sainz, que ele criou aquela revolução, aquela fusão rítmica de maracatu e rock. O Ariano Suassuna, digamos assim, ele não concordava muito com essa fusão rítmica, porque ele, além de dizer que era um gosto médio, as pessoas não podiam receber esse gosto médio a todo custo, empurrado de goela abaixo, por esses moleques que fizeram essa revolução musical na época. Na verdade, esse movimento, né, o movimento Mangue Beat. André, o que é que você acha dessas palavras de Ariano Suassuna e do jeito de concordar em relação a essas fusões rítmicas que não podem acontecer na concepção dele? Eu amo os dois, amo os dois. Primeiro eu vou falar do Chico Sainz para vocês. Eu tenho uma banda da década de 80 que se chama Os Mulheres Negras. Você já ouviu falar dessa banda? Sim, nós vamos falar sobre as três bandas, na verdade, daqui a pouco, né? Os Mulheres Negras. Eu e o Maurício Pereira. E a gente, uma vez o Maurício foi para o Maranhão e trouxe um chapéu coco. Aquele chapéu que o Chico Sainz usava. Sim. Esse chapéu que o Chico Sainz usava, de coco, ele não é daí de Pernambuco, não. Ele é do Maranhão. Sabia disso? E mais eu vou contar uma história para vocês aí, que pouca gente sabe. Eu tenho 55 anos. O Chico Sainz era fã do Mulheres Negras. E ele usava esse chapéu por causa dos Mulheres Negras. É um chapéu maranhense. Original da onde? É maranhense. Hein? Do Maranhão. Do Maranhão. É do Maranhão? É do Maranhão. A gente não tem culpa, mas é do Maranhão. Então é isso. Então é por isso, né? Porque lá tem muita palha. Então o chapéu é feito de palha. Esse formato é um formato maranhense. O formato é maranhense e a palha tem uma coisa interessante, que como ela é porosa, tem muitos vãos, né? E esses vãos deixam a ideia sair, deixam a energia do público entrar. Então isso permite a gente estabelecer um contato bonito com o público. Que maravilha. Eu acho que mais maranhenses deviam usar, inclusive, esse chapéu para deixar a ideia entrar e sair. Mas não só maranhense, eu acho que todos os estados devem ter pessoas que usem chapéu para mesmo... É um chapéu de pensar esse. É um chapéu de pensar. Então eu não falo essa história porque parece, não é. Pode perguntar para os meninos pode perguntar para a galera aí do Nação Zumbi. O Chico Sainz era meu fã. Não só ele, o pessoal do Mamonas Assassinas também. Fiz música para os caras também, entendeu? Assim, e aí, o que acontece? O Suassuna, ele é um cara maravilhoso também. Não dá para chegar para o cara e falar assim, não. E aí também tem uma coisa, Davis, que se chama quem conta um conto aumenta um ponto. Por mais que ele fale, você tem que ver como ele falou, no contexto que ele falou. Eu não tô colocando panos quentes do que ele falou, não. Né? E tem uma outra coisa chamada idade também. A idade de Suassuna, ele tem uma coisa muito linda dentro do coração dele. E são dois artistas, né? Os caras estão falando de arte e eu acho isso lindo. E existe uma coisa no ser humano, e aí eu vou falar, se os dois estivessem vivos, aqui na cara deles. Existe uma coisa no ser humano que se chama a diferença das pessoas, né? Então, viva a diferença. O meu pai, ele era filho de árabe e a minha mãe era filha de italiano com português, francês. E a minha bisavó baiana era negra, que casou com meu bisavô italiano. Então, a diferença
une o ser humano. Isso não é religioso, isso é físico. E a diferença é em tudo. É no que ela pensa sobre a arte, é no pinto, na buceta, é no cu, é no anão. É diferença, a diferença une o ser humano. Então, o Chico Science e o Suassuna, se estivessem vivos na minha frente, falaram assim, que bom que vocês discordam. E que bom que disso nasceu as pessoas conhecerem as coisas do Suassuna, que são maravilhosas, né? E se você for ver o Alto da Compadecida, que fez um sucesso danado, tem um monte de mistura ali também. E o Suassuna nunca disse, né? O Suassuna tem coisas maravilhosas. A diferença une. Chico Science uniu as diferenças, né? Então, eu duvido muito que o Suassuna, mesmo depois no fim da vida dele, discordasse tanto dele. Aí vão falar assim, ah, não, mas é diferença. Meu, a diferença é maravilhosa. Só que existe uma coisa, agora eu vou começar, agora eu que vou entrar no meio, sem vocês perguntar, foda-se, eu vou falar porque vocês estão me entrevistando, eu quero falar. Existe uma coisa, Davis, chamada incompatibilidade. O Suassuna e o Chico Science, eles não eram incompatíveis. Não. Eles eram diferentes. E isso faz com que a arte do Brasil se espalhe para o planeta, para outros planetas até. Mas existe uma coisa chamada incompatibilidade, que isso é foda. E é isso que a gente na pandemia está tendo que entender. Eu estou no planeta Terra, eu sou do candomblé, tá? Minha religião é candomblé há 20 anos. Eu toco atabaque em terreiro, por exemplo. É impossível eu ser compatível, por exemplo, com o Eduardo Bolsonaro. Eu não sou compatível. Ele é um alfinete, eu sou uma cenoura. A gente não tem compatibilidade. Só que Deus, ou Olorum, ou Shiva, me colocou no mesmo tempo que esse cara no planeta. Então, eu tenho que aprender a viver na incompatibilidade. Na diferença já é difícil. Você viu o Suassuna com o Chico Science? Já era difícil viver na diferença. Só que eram dois puta artistas, mano. Entendeu? Então, viver na diferença aí é fácil. Agora, eu quero ver você viver na incompatibilidade. Você viver com pessoas que não são compatíveis com você. Um triângulo que não entra num quadrado. Só que eles estão na vida. Então, se eu matar você, Davis, o seu pai, o Davi Martins, vai me matar. Aí o meu filho vai matar seu pai. É o ódio sobre o... E ódio não tem fim. Então, o que a gente tem que aprender é a viver na incompatibilidade. Na diferença, que bom que o Suassuna tretou com o Chico Science. Que bom que o Chico Science tretou com o mundo. Que bom que o Karnak, que é a minha banda, nasceu junto com o Chico Science. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho, branquinho, neguinho. Que bom que a gente mistura, que bom que a gente erra. E errar é muito bom na arte. Mas na vida existe a incompatibilidade, que é uma coisa muito mais complexa. E aí, então, é isso, entendeu? Eu acho que eu não dourei pílula nessa resposta, não. Eu acho que as diferenças elas são importantíssimas. E mais do que importante é você viver na incompatibilidade. Então, eu acho que existe um texto que ele vai resumir bem do que você pensa e também as pessoas que curte bem aí o som do Chico Science. A Letícia Batista, uma escritora muito conhecida aqui em Pernambuco, ela diz o seguinte: o Mangue Beat surge, então, por conta das necessidades sentidas por jovens artistas a estarem fora desse tradicionalismo exacerbado, presente na cultura pernambucana. A Letícia Batista, ela realmente é muito profunda quando ela fala sobre essas divergências, né, sobre Chico Science e Ariano Suassuna. Alma não tem cor. Eu sei que existe um cara, que eu sei que você
gosta muito de bruxo, de bruxa, seu pai era seu pai era um bruxo da televisão, como você fala, você é um bruxo, e eu sei que existe um bruxo em particular que você se espelha muito. Mas antes de eu falar dele, eu gostaria de contar uma história que aconteceu entre ele. E o Hermeto Pascoal chegou pro Miles Davis e disse assim: cara, você tem que tocar minha música assim e tal, não sei o quê. E aí o Miles Davis foi executar a música do cara e falou: não, cara, eu acho que essa música ela não é assim, ela é assim. E Hermeto Pascoal é pancada, meu irmão. André, você sabia dessa história, cara? O seu ídolo é Hermeto Pascoal? Sabia, mas não era, mas ele não falou, seu filho da puta. Não, cara, eu falei assim para o pessoal entender. E conta um pouquinho dessa influência que você tem do Hermeto, cara. O Hermeto é o seguinte, existe. Para falar do Hermeto, eu preciso falar um pouco do Picasso. Olha como é que vai a minha cabeça. O Picasso, ele falava uma frase assim: eu primeiro faço e depois eu procuro. Olha que coisa linda isso. Sim. Né? Existem dois compositores russos que eu amo. Um é o Prokofiev e outro é o Stravinsky. O Prokofiev é um cara que vomita a música, que nem eu, assim. E depois ele procura o que ele fez. O Stravinsky não. O Stravinsky é um matemático que acha o talento dele na matemática, no estudo da rítmica e da consonância, da dissonância, de botar o fagote 3 oitavas acima e pá! Então o que eu digo para você é o seguinte, cara. Quando a pessoa cria uma música, a música está criada. Palavra falada, flecha lançada, não tem volta. O que o Hermeto quis dizer para o Miles Davis é: cara, é torta essa minha música aqui. Essa nota está errada. Mas ela está certa porque eu criei ela assim. Eu tenho uma história do Karnak maravilhosa. Tem uma música do Karnak muito famosa, para quem conhece, que é o Juvenar. Juvenar, Juvenar, vem tirar o leite. Né? Tem uma música do Juvenar. Então, olha só que louco isso aqui, ó. Ré maior. Tá frio aqui. Tá muito poluído. Essa nota tá errada nesse acorde. Quando a gente foi gravar, todo mundo da banda falou assim: Abu, tem que mudar a nota. Falei, por quê? Porque tá errada essa nota nesse acorde. Olha só. Tá frio aqui. Tá muito poluído. Eu falei, pessoal, eu compus a música assim. Mas tá errado. Falei, mas a música é assim, caceta. Então, foi nesse termo que o Hermeto falou pro Miles. E o Miles falou, ele tem razão. Sim. E aí, com o Hector Babenco, quando eu fiz o Carandiru, eu aprendi uma coisa muito bonita também, que eu vou te ensinar agora. Você, na sua juventude, vai aprender agora, Deis. Quando a música é sua, ou você está produzindo alguém, você que manda, você é o diretor da parada, você que manda. Então, se você quiser colocar 3 anões pelados de chinelo, tocando zabumba, pelados e fumando cachimbo, você que manda, e todo mundo tem que te respeitar. Agora, se você for tocar numa banda do André Bujanra, e ele te der uma partitura que está tocando, todo mundo está tocando do e você do sustenido, toca o do sustenido, porque o André Bujanra que é o diretor. Então a gente tem que aprender a ser produzido e aprender a produzir. Quando a gente aprende a produzir, tem o tal do ego do artista, é meu. As minhas músicas do Karnak estão tocadas do jeito que eu fiz. Quando eu vou fazer o filme do Hector Babenco, essa música tá uma merda, eu tenho que respeitar ele e tenho que fazer do jeito que ele quer. Foi claro para você, Davis, o que eu tô falando? Com certeza, André, com certeza. Gente, sabe de uma coisa? Eu não vou mais seguir roteiro, André, porque essa entrevista, ela já partiu para um espectro maravilhoso. A gente aqui já tá amigo. Daqui a pouco eu vou levar um cuscuz com rabada para sua casa, André. Você já comeu cuscuz com rabada, cara? Já, eu amo. Eu gosto pra caramba. André, você teve uma passagem muito grande, inclusive até agora, né? Você produz trilhas para filme. Você poderia falar alguns filmes que você produziu, a trilha sonora, alguns filmes que é estourado no Brasil inteiro e também alguns que você sinta a necessidade de afirmar porque tem uma história sensacional por trás? O primeiro, aliás, hoje é um dia muito especial. Você sabe que hoje é o dia do cinema, né?
O primeiro longa-metragem que eu fiz foi um filme da Carla Camurati, em 95, que chama Carlota Joaquina. Foi uma retomada do cinema nacional. Desde então, Carlota Joaquina é um filme muito importante, né? O Carlota Joaquina. Bicho de Sete Cabeças, um filme muito importante, da Laís Bodansky. Você tem uma opinião, seu pai tem outra. Então fala alguma coisa, desembucha. Castelo Rá-Tim-Bum, do Karl Hamburger. Durval Discos, da Ana Mui Laerte. Você tem o último do Skank? Mas o nome da loja é Durval Discos. E daí, mãe? Tem gente que quer, tá legal? É Proibido Fumar, da Ana Mui Laerte. Mas, Pop, eu não quero o Santo Antônio. Eu quero o sofá vermelho da tia Diná. Aquele menininho tão pequenininho, né? Já tem pentelhos. Ô, pai. Tem o Aloysio Abranches, que eu fiz o Copo de Cólera, Três Marias. Nunca se deve alimentar uma dor sem antes dar de comer ao ódio. Cada uma de vocês. Alfonso Poyat tem um filme chamado Dois Coelhos. Domésticas, do Fernando Meirelles, o diretor do Cidade de Deus. Um filme, assim, basicamente sobre domésticas, o que já é uma novidade, porque normalmente o pessoal gosta mais de fazer filme, assim, sobre ação. Carandiru também é seu? O Carandiru também é a trilha Carandiru, um dos filmes mais famosos que eu fiz. Por causa do Carandiru, fui para o México com o Luiz Mandoki, que é um diretor mexicano que trabalha nos Estados Unidos, Los Angeles. Por causa desse filme, eu fiz o documentário da Harley Davidson em Los Angeles. Trabalhei em Porto Rico. Filmes maravilhosos. O 30, do Joãozinho 30, tanto o documentário quanto o filme. Com o Matheus. André, mas eu acho ainda que você está ocultando uma história interessante sobre a composição de trilha. Você teve uma experiência com silêncio e foi no México. Conta pra gente, por favor. Ah, legal. Quando eu fui para o México, tem um amigo meu muito querido, Antônio Pinto, ele é filho do Ziraldo. Ele fez a trilha do Cidade de Deus. O Antônio Pinto fez a trilha de alguns filmes famosíssimos americanos, né? Quando ele teve que ser operado e convidaram ele para fazer esse filme no México, ele falou: olha, a única pessoa que pode fazer esse filme é o André. Quando eu cheguei no México, para ficar lá fazendo a trilha, eles colocaram um negócio chamado Temp Music. Temp Music seria a música de referência. Então eles editaram o filme e colocaram a música de referência no filme. Mano, a coisa mais sofrida do mundo é você pegar uma música de referência e ter que fazer a tua música em cima de uma música que os caras já estão acostumados. Eu me fudia todo. Mas tudo bem, é a minha profissão, né? Vamos lá, vamos operar o coração do cara. Sendo médico, né? Aí comecei a trabalhar. Fiquei num hotel lá, com um laptop, trabalhando. Meu filho mais novo tinha acabado de nascer, já fazem 16 anos isso. E aí, tinha uma cena que é um filme muito denso, um filme muito bonito, chama Vozes Inocentes. Vozes Inocentes. É sobre a 1980, quando teve, em El Salvador, teve uma revolução, que as crianças, quando tinham 13 anos, ou eles iam para o exército, ou eles iam para a milícia, contra o exército, né? Não é milícia que fala, esqueci o nome, PVC. Mas aí o que acontece? É isso. O que acontece é o seguinte: teve uma hora no filme que todo mundo morre, tem assassinatos, e a trilha era uma... Só que tinha a cena principal do filme, cara, que eles iam matar o menino principal. E aí colocaram a puta trilha. Eu cheguei pra todo mundo e falei assim, ó, tem que tirar todo o som aqui. Aí o diretor falou, mas como é a cena principal? Eu falei assim, tira todo o som, inclusive que era no meio de uma floresta, tinha tiro, bomba, revólver, exército, papagaio. Eu falei, tira o som de tudo aí. Eu falei, não, mas experimenta, cara. Por favor, escuta o que eu tô te falando. E a hora que vão matar o menino, tiramos o som. Ficou um silêncio quase sepulcral de 50 segundos, assim. A
A hora que os caras vão dar um tiro no menino, volta o som. Aí eles tomam o tiro de outro cara. Sabe o filme americano? De outro cara e o menino sobre. A hora que o cara toma o tiro, volta o som e a trilha. Meu, aquele silêncio foi a melhor música que eu já fiz na minha vida. Porque aquele silêncio fez o filme dar uma atenção. É como se você tivesse parado no meio do sabe assim, pegar um avião e aí quando volta a música, mano, é a melhor trilha que eu fiz na minha vida foi esse silêncio desse filme aí. Chama Vozes Inocentes. André, você tem todo o seu trabalho documentado, registrado assim, de uma maneira particular, ou você acha que coisas se perderam assim no caminho? Me fudi pra caralho. Eu sou, A minha sorte é que tem um negócio chamado IMDB, que é um database de cinema. Então, se você colocar imdb.com e der um search no André Abujanra, você vai ver tudo que eu fiz lá de cinema. Mas, cara, e aí a gente ganha direito autoral também, né? Só que eu não sabia, então eu colocava assim, abertura. O que tem de dinheiro guardado, retido? Abertura do quê? Para qual filme? Que dia? Eu sou o cara mais... Você fala assim, como que um cara desse tem músicas tão lindas, um disco Mafaro, não conhece, público não vai... Porque tem uma coisa, eu não sou bom de marketing, cara. Não sou bom de marketing. Então, ainda bem que você existe para botar meu disco na rádio hoje. Agora o David já vai procurar lá as coisas que eu faço, vai procurar meu disco da água, né? Então, eu não sou bom, eu sou bom para criar, cara. Se você falar para mim fazer uma ópera com 3 anões pelados, eu faço amanhã para você. Mas eu não sei guardar, eu jogo tudo fora. Backup para mim é um negócio que backup para mim é um negócio muito alienígena, velho. Ainda bem que existe agora não tem mais nem DVD, né? Ainda bem que existe agora Dropbox, ainda bem que existe o YouTube, né? Então agora o pessoal me acha em qualquer lugar aí, né? Inclusive as merdas que eu falo. Ótimo. E agora essa pergunta que na verdade eu não sou digno de perguntar como o mestre perguntava. André, o que é a vida? A vida. Mas eu vou adaptar para o jeito Davidson Ferber de ser e do jeito musical. André Abujanra, o que é ser musical para você? Para mim, ser musical é respirar. Porque eu aprendi a falar só porque o ser humano fala. Porque senão eu só ia fazer barulho. Eu acho que um olhar, um abraço, uma comunicação, um som que não seja eu te amo, ou seja, eu gosto de batata. Para você ter uma ideia, aquela minha música Alma Não Tem Cor, Alma Não Tem Cor. A letra dela, original, era só isso. Alma não tem cor. Eu só coloquei mais coisa por vergonha. Porque para mim não precisava mais ter nada. O som para mim, a expressão para mim, é tudo no ser humano. A gente tem que tomar muito cuidado. E nesse momento que as pessoas, né, que esses filhos da puta, né, desses olavistas do caralho aí, do Carvalho, esse ministro da Educação que não sabe falar uma palavra, né, que ainda bem que saiu, é muito perigoso a gente falar que a palavra não é importante. A palavra é muito importante. A ciência é muito importante, a matemática é muito importante, a vida é muito importante. Mas mais importante que tudo é você saber se expressar com as diferenças, tendo amorosidade e não precisando, às vezes, falar. Se você olhar para uma pessoa com amor, ensinando ela que ela tem que, por exemplo, esperar a pessoa sair do metrô para depois ela entrar, você não precisa falar para a pessoa, deixa a pessoa sair! Se você olhar para ela assim, faz assim, ó, a pessoa já espera. Isso é ser musical para mim. Ser musical para mim é isso. Ótimo. Ótimo. André, muito obrigado. Você aí de casa, muito obrigado por estar antenado, ligado. Você que aguentou, segurou. E agora, André, vamos fazer a única coisa verdadeira desse programa, que é tirar uma foto, porque só vai ser usada quando eu e você morrer, tá certo? Tá. Uma selfie. Vai lá, então. Vamos lá. Nossa.
Cadê mais? Vamos pra lá. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Valeu, André. Tchau. Valeu, André. Super feliz.